Boa noite, você que é inscrito no canal. Nós vamos estar aqui hoje com mais um vídeo para você, um vídeo pequeno. Nós vamos estar falando aqui a respeito da segunda morte. O que é a segunda morte, tá? Vamos lá. Hebreus 9:27 diz assim: ao homem está determinado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Se Hebreus fala de uma única vez, como poderia o homem estar morrendo a segunda vez? O que seria então a segunda morte? O que Hebreus está dizendo é que o corpo só vai descer a sepultura uma vez. Não haverá reencarnação. Não há espírito que vai encarnar-se novamente. O espírito só vai ocupar esse corpo enquanto está no material aqui uma vez. Todo homem vai descer a sepultura. Aos que descerem a sepultura, nem todos morrerão, mas os que descerem a sepultura estão determinados a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então fica aqui a ideia, fora a ideia de reencarnação. Não há reencarnação, tá? Todos vão ressuscitar. Todos que desceram a sepultura vão ressuscitar, tanto os salvos como os ímpios. Os salvos ressuscitarão em corpo glorificados para estar na eternidade com Cristo. Os ímpios também ressuscitarão após o milênio, para a condenação eterna, em corpos incorruptíveis. Nunca mais descerão à sepultura, tá? Esses corpos estão determinados a morrer uma só vez, que vem depois disso a juízo. Portanto, não há reencarnação. Uma vez só, morte física. Agora, o que seria então a segunda morte? No livro de Gênesis, no capítulo 2, Deus disse para Adão: Adão, de toda árvore, de toda fruta que está no meio do jardim, dela você pode comer livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que você comer, certamente morrerás. Então Deus baixa aqui um decreto para Adão. Você pode comer de todas as árvores livremente, Adão. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não come, porque no dia que você comer, certamente morrerá. E Adão comeu da árvore, comeu do fruto e continuou conversando com Deus. Após a queda, após comer, ele continuou conversando com Deus. Então que morte seria isso que Deus disse que no dia que você comer, certamente morrerá? A partir daquele momento, o homem passou sim a ser contemplado com a morte física. Mas a morte aqui é espiritual. Adão, no momento que ele desobedece a Deus, que ele come desse fruto, ele perde a imagem, a semelhança, os atributos de Deus. O elo entre ele e Deus rompe. Adão, nesse momento, se encontra morto espiritualmente. A partir daí, todos os seres viventes que nascem, todo homem que nasce da linhagem de Adão, a partir daí já nasce com a primeira morte sobre seus lombos. Ou que seja, essa é a primeira morte, morte espiritual. Em Adão, todos já nascem contemplados com a primeira morte, todos nascem destituídos da glória de Deus. Agora, o que seria a segunda morte? Quando nós vamos para o livro de Apocalipse, capítulo 22, você vai ver lá que abre uma série de livros. E os mortos são julgados pelas coisas que estão escritas nos livros, aí é no plural. O livro de obras não é um livro da vida. O livro de obras, ele não são apenas um livro, porque o texto diz que os mortos foram julgados segundo as suas obras que estão escritas nos livros. Aí o texto vai dizer a respeito do livro da vida, no singular. O livro da vida do Cordeiro é um livro que consta o nome daqueles que renasceram em Cristo, que foram ressuscitados no seu sangue, os que estavam mortos em Adão e que foram vivificados em Cristo. Observe que Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 3, e diz assim: vós que já ressuscitaste com Cristo. Jesus disse a Nicodemos: aquele que não nascer de novo não herdará o reino de Deus. Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 6, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida em si mesmo. Aqui, porque a minha carne e o meu sangue verdadeiramente é comida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eternamente. Ou que seja, Jesus está falando de uma vida espiritual. A morte de Adão é espiritual. Aí o texto do Apocalipse capítulo 22, no finalzinho, diz assim:
E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Então entenda aqui agora que a segunda morte também é espiritual. A primeira foi em Adão, a segunda o lago de fogo. Ou que seja, no lago de fogo nunca mais terão a presença de Deus, nunca mais serão cansados pela imagem, a semelhança, nunca mais. Serão atormentados dia e noite pelo tormento do inferno, pelo fogo do inferno no lago de fogo, para o resto, para todo sempre, e não haverá repouso. A Bíblia chama de segunda morte espiritual. Então tá, a primeira morte em Adão, espiritual. A segunda, lago de fogo, morte espiritual. A de Hebreus 9:27 diz respeito ao corpo que vai ressuscitar, mas só descerá à sepultura uma vez, tá? Não confundam essas duas mortes, tá? Que Deus te abençoe, até o próximo vídeo.